Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Videoaula essa de matemática financeira, videoaula 10, assunto empréstimos, né? Saque e SF. Sistema de amortização constante, sistema francês. Dois assuntos importantes, principalmente o primeiro, cai muito em concurso. Inclusive, resolvi algumas provinhas lá do Banco do Brasil, de concursos anteriores, e tem lá o saque, né? Então, de importância vital. Essa aula é dedicada a você que vai fazer concurso público, para você que vai fazer, que é aluno universitário, para você que quer aprender um pouquinho mais de matemática financeira, né? Nessa nossa série Aprendendo Facilmente. Vamos lá, a nossa agenda, ok? Empréstimo, de modo geral, nós dividimos em duas partes. Nessa aula 10, nós temos a parte 1 e na aula 11 nós temos a parte 2, ok? A agenda hoje é conceitos básicos, modalidade de empréstimo, vamos falar de saque, sistema francês, sistema amortização constante, sistema francês, exercício de assimilação, de fixação e alguns exercícios propostos para vocês, né, de suma importância, ok? Se você gostou desta aula, está gostando desta aula e gostou das aulas anteriores, né, é interessante desde a aula 1, né, conhecimento é uma coisa que você vai encadeando dia a dia, né, cada tijolinho, e deixe seu like, é importante para você receber as atualizações do canal. Inscreva-se também no canal, muita gente tem preguiça de se inscrever, mas é importante que se inscreva, é importante que você dissemine isso com outras pessoas, através de suas redes sociais, de importância, né? E qualquer dúvida, mande lá para amamc6@gmail.com, lembrando sempre, né, eu digo, né, se for alguma questão, indique a origem dela, se está no livro, foi de um concurso, professor que passou e assim por diante. Vamos lá sobre empréstimos, um assunto importantíssimo, né, em qualquer concurso, né? E agora, mais proximamente, nós temos o concurso do Banco do Brasil, né? Agora em setembro de 2021. Credor ou mutuante, né? Nós vamos apresentar alguns conceitos aqui importantes, né? Credor ou mutuante, o devedor ou mutuário, né? Então, aquele que deve, né? O outro é o cara que empresta, né? E vamos lá, taxa de juro, a taxa de juro que é considerada no seu empréstimo, prazo de utilização, ou seja, quanto tempo você vai utilizar isso, prazo de carência, ou seja, quanto tempo você terá, você evidentemente oferecido pela instituição financeira para você começar a pagar, quer seja os juros, quer seja o principal, né? Parcelas de amortização, né? Em quantas parcelas você vai amortizar, né? Prazo de amortização, quer dizer, de quanto a quanto, né? Ou seja, a partir de que data você vai começar a amortizar esse empréstimo, né? A prestação em si, né? A prestação é composta lá da amortização, que você está, mais os juros, ou talvez mais algumas taxas que a instituição financeira cobre, né? Prazo total de financiamento, quer dizer, do início até o fim do último pagamento, né? Saldo devedor é aquilo que a cada mês ou a cada ano, geralmente, você fica devendo, e o período de amortização, o período que você vai amortizar as parcelas, né? As parcelas, né? Então, vamos lá, modalidade. A primeira, saque, é o sistema de amortização constante. De importância vital isso aí, cai muito em concurso, né? Sistema francês, que é ligado ao sistema francês, nós temos a tabela Price, que é uma particularização do sistema francês, sistema americano, sistema de amortização variáveis, né? Evidentemente que nesta aula, nessa aula 10, videoaula 10, nós vamos tratar desses dois primeiros, e na parte 2, na videoaula 11, nós trataremos do sistema americano, sistema de amortização variáveis, que na maioria dos concursos não pede, certo? Pede mais o saque e o sistema financeiro, né? O sistema francês, no caso. Modalidades. Vamos lá. Primeiro, saque, sistema de amortização constante. Vamos dar uma olhada nele. Veja, as parcelas, na verdade, são iguais entre si, e os juros são calculados a cada período, tomando como base o saldo devedor do período anterior. Esse é que é o sistema chamado saque, né? As prestações são sempre decrescentes, ok? As prestações são sempre decrescentes, e o gráfico para explicar esse sistema, né,
É isso aqui, ó, amortização constante, né? Todas iguais aqui, a amortização. E aqui você tem as prestações, o juro vai decrescendo, né? Porque à medida que você vai amortizando, você vai tendo um saldo anterior menor e vai pagando juros menor, até que no última parcela você paga o restante que falta de juros e de amortização, né? Basicamente é essa representação gráfica que fica mais fácil para se entender, né? O saque com prazo de carência e prazo de utilização unitário, quer dizer, então, modalidades dentro do saque, ou seja, tipos de saque, né? Saque com prazo de carência, juros capitalizados e prazo de utilização unitária, e saque com prazo de carência e prazo de utilização não unitária, né? Vamos ver cada um desses como é que se comporta com exemplo, né? Primeiro, o saque com prazo de carência e prazo de utilização unitária, né? Um exercício de assimilação, como nós sempre fazemos, né? São exercícios mais simples para você entender, né? Uma pessoa pede emprestado R$ 200.000 a um banco que deposita no ato. O banco concedeu 2 anos de carência e os juros serão pagos anualmente a 10% ao ano. E o principal será amortizado em 4 prestações iguais. Veja aqueles conceitos iniciais como são importantes, né? O principal vai ser amortizado em 4 prestações iguais. Quais os valores das prestações, né? Você veja que nesses exemplos nós vamos usar muito o artifício de planilha, né? Ou a matriz, como queira chamar. Então, planilha nossa aqui, você botou aqui 0, um saque, vamos entender a planilha, ó, saldo devedor 200, ano 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, observa, vai amortizar em 4 prestações, né? Então, você começa a perceber que também ele terá 2 anos de carência. Então, esses 2 primeiros anos aqui não terá, evidentemente, pagamento nenhum, a não ser de juro, porque é prazo com carência e prazo de utilização unitária. Aqui eu estou calculando juros. Então, para esse primeiro aqui, você tirou empréstimos. Aqui, nesse primeiro ano, você vai pagar os 10% em cima do saldo devedor, pagará somente juros. E, a partir daqui, você vai pagar, evidentemente, o juro, mas, evidentemente, o principal, a amortização do principal. Como ele diz que são com a amortização em 4 prestações iguais, é fácil de perceber que eu vou pegar 200 e vou dividir por 4, 50, 50, 50, 50. Então, construção dessa tabela simples, né? Dividir por 4, e a cada mês você veja que vai se calculando. No primeiro mês não tem amortização do principal, só vai juros. O segundo mês, você veja que já deduziu o valor, 200 menos 50 dá 150, mas o juro continua sobre o saldo devedor, está vendo? O saldo devedor está aqui anterior ainda, né? É de importância vital que a gente acompanhe isso, né? Isso aqui foi calculado em função disso, isso aqui foi calculado em função do saldo anterior. A partir do mês 3, você veja, aqui tem 50, então só tem o saldo devedor de 150, né? Então, esse juro aqui de 15 mil foi calculado 10% em cima do saldo anterior. E observe que a prestação é sempre a amortização mais o juro, a construção, tá vendo? 20 mil, 70 mil, a 65 mil, observe que as prestações são decrescentes. Esse valor aqui desse juro é em cima do saldo 3, né? É 10 mil, e esse por último aqui em cima do saldo anterior, o saldo 4. Eu paguei 50, tinha 100, e por último só sobrou 50, saldo 0, e esse juro aqui calculado em cima de 50, 10%, 5 mil. Sempre para, evidentemente, a prestação, você leva em consideração amortização mais juro, né? Vai ser igual, evidentemente, à prestação, né? Amortização mais juro é igual à prestação. Quer dizer, há, evidentemente, uma técnica, né? Ou um procedimento, né? Ou uma maneira de você elaborar essa planilha com prazo de carência e prazo de utilização unitário, né? Lembrando sempre que o juro é calculado em função do saldo anterior, aqui é o SDK, né? Sempre SDK menos 1 e assim por diante, né? Importância vital a gente trabalhar isso aí. Então, é fácil de perceber que a maneira de você construir, né, essa planilha, essa tabela, como queira chamar, é muito simples, porque há uma maneira de você sempre calcular, né? Calculando a amortização, que é
partes iguais, dividido, e o juro sempre em relação ao saldo anterior, a prestação seria a amortização mais juros, né? Então, para esse primeiro caso, qualquer problema que caia é em cima dessa construção, né? Problema parecido com esse caiu já num concurso anterior do próprio Banco do Brasil. Agora, saque com prazo de carência, juros capitalizados e prazo de utilização unitário, né? Então, vamos lá, esse exemplo 2. Né? Você veja que a gente está utilizando praticamente o mesmo exemplo, com algumas modificações para atender à modalidade que a gente está tratando. Né? Uma pessoa pede emprestado 200 mil a um banco, que deposita no ato, o banco concedeu 2 anos de carência e os juros serão pagos anualmente a 10% ao ano, ou seja, capitalizados, mas não pagos no período da carência. Né? Então, ele botou aqui logo, capitalizado, mas não pagos no período da carência, ou seja, ele é acumulado, mas não é pago. E o principal será amortizado em 4 prestações iguais. Quais os valores das prestações? Né? Então, você tem aqui a mesma construção, é bem simples em relação à anterior, né? Só que tem algum detalhe, vejam. Aqui você teve o saldo, seu saldo devedor. No primeiro ano, aqui, de um modo geral, né, você não tem pagamento nenhum de prestação, certo? Então, você tem lá e assim por diante. Então, como o banco concedeu 2 anos de carência e juros serão pagos anualmente, né, mas, evidentemente, capitalizados inicialmente, então você vai ter aqui pegar o valor que você, evidentemente, tomou emprestado, que foi 200 mil, dividir por 4, aqui está a prestação, a amortização, no caso do principal, e aqui você vai calcular os juros em função disso, né? É sempre interessante a gente levar em consideração esse cálculo de juros, 10%, né? Se você levar em consideração aqui, aí você tem aqui em relação ao saldo anterior, em relação ao saldo anterior. Só que nos primeiros 2 anos, 0 a 1 ano, você aqui já tem 20 mil de juro retido, né? Porque ele foi capitalizado e não pago no período da carência, quer dizer, ele não foi pago aqui. Então, nesse primeiro ano aqui que você vai tratar, quando vai tratar o segundo ano, eu tenho que pagar o juro que foi, evidentemente, calculado, mais o que está acumulado, 22 mil mais 20 mil, então 42 mil, né? Por quê? Porque ele foi capitalizado, é bom lembrar que ele foi capitalizado, mas não pago no período da carência. Eis o grande detalhe, né? A partir daí é similar àquele caso anterior, né? Aqui é em relação a esse juro aqui em relação a esse juro aqui em relação a esse. Pronto, e o principal. Então, se observou a amortização principal aqui paga 200 mil, foi exatamente o empréstimo que você tomou, né? O cidadão tomou, e aqui estão os juros, 72 mil, né? E aqui está a prestação em si de cada um. Sempre a prestação vai ser a amortização mais juros, vai ser igual, né, evidentemente, a prestação, né? Igual à prestação, né? Então, aqui 50 mil mais 42, 92 mil, 52 mil mais 15 mil, 65, e por aí afora. E aqui você tem o total que foi pago por esse empréstimo, né? Você observa que a planilha da construção é muito similar à outra, só aqui no início que você paga o juro acumulado, né? O que foi acumulado até então, e a partir daí você segue os mesmos procedimentos, ou seja, a mesma técnica que usou na construção da planilha anterior, ok? Muito simples, né? Não tem grandes dificuldades. Agora, o saque com carência e prazo de utilização não unitário, né? Exemplo 3 de assimilação, são os 3 casos que está previsto lá. Uma pessoa pede emprestado 200 mil a um banco, e que deposita no valor, em 2 prestações, observe que aqui já modificou um pouquinho, lá foi no ato, aqui é em 2 prestações iguais, né? Então, você começa a perceber que já tem uma variação. O banco concedeu também, né? 2 anos de carências e os juros serão pagos anualmente a 10% ao ano, ok? Capitalizados, mas não pagos no período de carência, né? Ok? Então, está explicado aí, capitalizados, mas não pagos no período de carência. E o principal será amortizado em 4 prestações. A amortização do principal será em 4 prestações. E ele pergunta qual o valor das prestações, né? Então, você tem aqui o JK, a estruturação, e aqui você vai ver que é interessante, né? Porque
você tem uma construção similar, está vendo aqui 0, 1, 2, 3, 4 no ano, o saque aqui, só que o saque aqui ele foi, evidentemente, parcial, né? Você recebeu primeiro 100 mil, ficou devendo 100 mil, né? Depois você recebeu mais 100 mil e ficou devendo 200 mil. Mas ele diz que o banco concedeu 2 anos de carência, os juros serão pagos anualmente a 10%. Então, observe, neste primeiro ano aqui nada, aqui nesse segundo ano, quando fui 2 anos, então eu comecei a pagar aqui 10% de 100 mil, tá vendo? 10% de 100 mil, a minha prestação então ficou 10 mil. Aqui não tem nada de amortização. A partir daí você começa a perceber que o empréstimo que foi dado, ele foi de 200 mil, então eu dividi em 4 prestações de 50 mil, que a amortização está dita aqui em 4 prestações iguais. E aí eu começo a calcular agora, a partir de então, o meu juros é calculado em relação ao saldo anterior, meu juro é calculado em relação ao saldo anterior, meu juro é calculado em relação ao saldo anterior, e aqui também o juro calculado em relação ao saldo anterior. E também a prestação, você vai ter amortização mais juros, vai ser igual, evidentemente, à prestação que eu vou pagar. Observe, aqui eu pago 10 mil, que só é de juros, aqui eu vou pagar 70, quer dizer, tem a amortização do principal mais juros e assim por diante, e no final eu tenho 260 mil com prestações que eu paguei. Paguei de juro aqui 60 mil, se eu somar 30, 40, né, mais 20 são 60, e a amortização do principal, que foi 200 mil. Né? Você observa que a construção da planilha a partir de um determinado mês, toda ela até agora que eu apresentei, são similares, não tem diferença nenhuma, apenas vai ter diferença na hora de calcular os juros, ou na hora se você vai receber o saque integral, ou seja, vou receber os 200 mil de uma só vez, ou de 2 vezes, como é o caso aí, mas podia ser de 3 e assim por diante, né? Então, você veja aqui esses 3 exemplos aí de saque, né, esse último com carência, né, e prazo de utilização não unitário é de importância vital, né? Agora nós vamos ver o sistema francês, né? O sistema francês, do qual a gente tem a decorrência, que é a tabela Price, né? Então, as prestações são iguais, lá as amortizações são iguais, né? Sendo que uma parte da prestação refere aos juros e outra ao principal. Né? Então, observe, as prestações são iguais, mas só que uma parte da prestação é juro e outra é o principal. O mutuário paga o principal, quer dizer, o devedor, como a gente viu lá nos conceitos, mais os juros em prestações iguais entre si periódicas. Né? Então, a gente começa a perceber. É também conhecido, evidentemente, com alguns ajustes, algumas particularidades, como tabela Price. Né? Então, se eu for ver graficamente, vai ficar um pouco diferente daquela. Né? Você vai ver que a maneira de estruturar. Observe que as amortizações são iguais, né? Evidentemente, né? E você começa a perceber uma coisa interessante. A prestação é igual, no caso, né? Corrigindo, e a amortização não, ela é decorrente do juro que você paga. Né? Então, você tem uma prestação fixa, que nela está embutido uma parte que é juro e uma parte que é amortização do principal. Né? É bem diferente da outra, que eu tenho as amortizações constantes. Aqui eu tenho a amortização que não é constante. A amortização aqui, ela é evidentemente variável a cada momento. A amortização seria isso, e aqui eu teria o juro correspondente a essa prestação que eu estou calculando. Né? Aqui já tinha uma amortização menor no início e um juro com certeza maior, e assim por diante. Né? Importância vital a gente ter essa estruturação neste gráfico. Né? Então, também como lá no sistema de amortização constante, nós temos também alguns tipos, por exemplo, sistema francês com prazo de utilização unitário e sem prazo de carência, sistema francês com prazo de utilização unitário e com prazo de carência, sistema francês com o período a que se refere a taxa de juros não coincidente com o período a que se refere a taxa de amortização. Então, lá nós temos 3 casos, aqui também nós temos 3 casos a tratar. Né? De importância vital a gente perceber essa diferença. Vamos ver o primeiro caso no exercício de assimilação 4, né?
Uma pessoa pede emprestado 200 mil. Observe que nós estamos sempre repetindo os mesmos exemplos, com alguns detalhes a mais, para atender ao caso que a gente está tratando, porque fica mais fácil o entendimento, né? Uma pessoa pede emprestado 200 mil a um banco que deposita no valor do ato. Utiliza o sistema francês, com a taxa de 10% ao ano, e exige a devolução em 4 prestações. Quais são os valores das prestações, né? Aí você começa a perceber, o principal deve ser devolvido em 4 prestações iguais de postecipada, né? Então, quando eu vou tratar o principal, vou com aquela formulazinha, né? A minha prestação, vejo o AN, né? E ANI, né? ANI, né? Como se tratando que a gente viu na aula teórica, né? Então, daqui vou tirar quanto vai ser a prestação, vai ser os 200 mil dividido por ANI, né? Esse ANI, a gente vai ver aqui, que é 1 menos 1 mais I elevado a N, menos N dividido por I, né? Você vê que tem uma aula bem anterior, a aula 8, que trata disso, né? De anuidades. Então, o ANI vai ser igual a 1 mais 0,10, né? Evidentemente elevado a menos 4, porque você veja que eu estou tratando aqui em 4 prestações, né? Então, é bom lembrar aqui, né? Eu estou tratando em 4 prestações, a devolução será em 4 prestações, então vou calcular o ANI, né? E aí você começa a perceber que esse ANI, se eu calcular isso aí, vai ser o A, agora colocando 4, né? 4 prestações, 10% é a taxa, né? E aí, essa cantoneirazinha aqui, como queira chamar, o ANI. Então, se eu resolver essa expressão, aí é com a matemática pura mesmo, né? Vai dar 3,169865446, né? E aí a prestação seria, eu dividir isso aqui, dará 63.094,16. Então, essa será a prestação que esse cidadão vai pagar, né? Observe que a prestação é fixa. Agora, a composição da prestação é que é variável, tanto de amortização quanto de juro, né? E o juro será ISDK menos 1. Aqui, a gente fez aqui alguns cálculos, né, para mostrar, sempre em relação ao saldo anterior, vou calcular só um e depois eu vou mostrar a planilha, fica mais fácil. Veja, o juro será 10% do saldo anterior. Como 10%, como aqui não tem carência, 10% de 200 mil, que foi depositado no ato, né? E aí é 20 mil. E a amortização é simplesmente eu pegar a prestação e deduzir os juros, né? Você veja pelo gráfico que a gente observa, né? Vou voltar aqui só para a gente dar uma olhada. A prestação. A amortização é eu pegar a prestação, que eu já conheço, tirar aqui os juros. Em decorrência, nós temos a amortização, né? É de importância vital a gente tratar isso aqui e mostrar. Então, a amortização será 63.094,16 menos 20.043.094,16. E aí eu vou calculando juro 2, juro 3, juro 4, juro 5 e assim por dentro. No caso aí, até 4. A construção da tabela fica bem mais fácil de você entender, porque esse procedimento é mais simples do que somente fórmula, né? É muito mais prático você conseguir aqui. Então, tem o saque de 200 mil, saldo devedor, e aqui as prestações serão iguais, né? Então, se as prestações são iguais, é de importância vital que eu coloque logo aqui os valores, né? Então, observe que eu coloquei aqui todos os valores, as prestações são iguais, ó, 63.094,16 e assim por dentro. Então, começa a perceber que esses valores serão repetidos. E aqui eu calculo o primeiro juro, né? Que é em cima desse valor. Então, aqui eu vou ver ó, 10% de 200 mil, 20 mil, este menos este vai dar exatamente o valor da amortização. Aí eu venho aqui, de 200 mil, tira a amortização, aí fica 156.905,84. E vou e calculo um novo juro em cima desse, faço o mesmo procedimento. Prestação menos juro, nós temos a amortização, né? E vamos aí, né? E assim por diante. Então, calculo novamente esse juro em cima desse saldo, e você vai ter esse valor calculado em cima do saldo, 10%, pego este valor daqui da prestação, subtraio evidentemente, do juro e chego ao valor da amortização. Subtraio daqui 57 mil
e no final eu pego esse valor daqui, eu calculo novamente o juro, e subtrai desse, chega a esse valor. Nessa construção é muito comum a gente dar alguns ajustes aqui no final, para que isso dê igual, né? Porque aí você tem uma perda comum, né, que você vai, quando vai arredondando os valores. Então, às vezes, você precisa dar um ajuste aqui no final para que esta amortização bata com o que realmente você deve. E no final você tem aqui o valor da amortização, que nos casos anteriores do saque era tudo constante. Aqui não, as prestações serão sempre, as amortizações serão sempre crescentes, está vendo? Observou? As prestações serão fixas e os juros serão decrescentes. Então, observe que nessa situação você vai ter aqui alguma coisa que é crescente, aqui vai ser constante e aqui vai ser decrescente. Aí você tem a construção, né? Quando a gente voltou aqui para a coisa anterior, eu saí calculando cada um, né, para mostrar como é, e aqui eu mostrei exatamente como funciona na prática, né, a construção da planilha. Você não precisa nem recorrer a fórmulas nem nada. Você simplesmente entender o mecanismo dessa planilha que você resolve qualquer questão de sistema francês com prazo de utilização unitária e sem prazo de carência, né? É interessante essa questão, tá? Então, vamos agora calcular o sistema francês com prazo de utilização unitária e com prazo de carência. Aí surgem mais dois casos, né? Primeiro, pagamento de juros durante o pago de carência, ou juros capitalizados e incorporados ao principal para ser pago amortizados nas prestações, né? Então, são duas maneiras de tratar, né? Vamos ver a primeira, né? Prazo de utilização unitário com prazo de carência e pagando juros durante a carência, né? Então, o primeiro caso aqui específico, né? Então, também vamos continuando com o mesmo exercício, né? Os mesmos dados praticamente, só botando mais alguns ingredientes para atender o sistema francês. Então, exercício de assimilação 5. Uma pessoa pede emprestado 200 mil a um banco que deposita no ato, utiliza o sistema francês com taxa de 10% ao ano, com carência de 1 ano e exige devolução em 4 prestações. A pergunta é qual o valor das prestações, né? Então, o valor das prestações é interessante, né? Eu posso fazer diferente, mas vamos ver. Então, observe. Vou pegar aqui a canetinha para ir marcando aqui, veja, o saque que o cidadão fez foi de 200 mil, no empréstimo, né? Então, o saldo devedor 200 mil. Observe que aqui tem uma carência, né, de 1 ano, então, no primeiro ano, mais o pagamento do juro durante a carência. Então, mesmo sem pagar o principal, ou seja, não tendo amortização, eu tenho que pagar os juros. Então, nesse primeiro ano, eu vou pagar aqui 10% de 200 mil, 20 mil. Então, nesse primeiro ano, eu só pagaria a prestação de 20 mil. A partir daí, a gente vai ver que a construção é interessante, né? Então, aqui permanece o saldo de 200 mil, e aqui nós vamos ver também a construção. Eu paguei 10% em cima desse saldo, né? A prestação aqui, a gente começa a perceber que é constante, né? E você começa a perceber que essa prestação daqui, a gente tira 63.094,16 é similar àquela anterior, por isso que não está calculado aqui, né? A gente já calculou no exercício anterior, então 63.024,16 calculado do mesmo jeito, né? Em função lá do AN, né? E assim por diante. A única diferença que tem para o primeiro caso, desse aí, é que eu tenho aqui o pagamento de juros durante a carência, e tem uma carência, né? E aí eu coloquei aqui as prestações, né? Então, aqui você veja que no primeiro aparece 20 mil, que é somente juro. A partir de então vai aparecer que eu vou começar a pagar meu saldo devedor, aparece minha prestação lá constante, 63.094,16, que foi calculado no exercício anterior. E, a partir daí, a gente começa a fazer exatamente aquela construção dessa planilha, né? Então, aqui é 10% em cima disso, aqui é 10% em cima disso, aqui 10% em cima disso, né? E observe, a amortização vai ser calculada do mesmo jeito. Na hora que eu sei que aqui é 20 mil de juros, e eu sei que a minha prestação lá é de 63.094,16, um menos o outro vai dar exatamente a amortização. Então, daqui para frente, é similar à planilha anterior, né? A única diferença que tem é que você tem uma carência
e nessa carência você está pagando o juro, mas não paga a principal, né? O resto é exatamente igual. Então, cada vez que eu for calcular a amortização, eu vou pegar a prestação menos o juro que foi calculado e sei qual é a amortização. Lembrando sempre que, né, na maioria das vezes, você precisa dar um pequeno ajuste aqui no último juro para fechar esses valores, porque, querendo ou não querendo, você vai perdendo casas decimais por aí, né? E aí, no final, você tem esses valores que é similar. Então, esse exemplo é muito similar ao anterior, né? Exceto a parte inicial, que você tem uma carência, né? Vamos ver agora o exemplo 2, juros capitalizados incorporados ao principal para serem amortizados em prestação, né? E aí nós temos lá também o mesmo exemplo, né? Agora só que o francês, 10%, carência de um ano, e juros capitalizados incorporados ao principal e exige devolução em 4 prestações, né? Quais são as prestações? Nesse caso aqui, como vai ficar diferente, porque evidentemente os juros e tudo mais, então nós calculamos aqui a prestação, né? A prestação é de 220 mil, na verdade. Então você começa a perceber que o juro foi capitalizado, aí você tem 200, ficou aqui o saque. Observe que aqui há uma grande diferençazinha no início, né? Então, eu calculei os juros e capitalizei, ó, 10%, né? Foi capitalizado aqui, ó. Então, 220 mil, quer dizer, 10% de 200 evidentemente, em cima disso, com mais 200, quer dizer, 10% de 220 mil, mais 200, 220 mil capitalizados. E eu vou começar a perceber que as minhas prestações agora vai ser em função do meu saldo devedor. E observe que meu saldo devedor agora não é mais o que a gente estava tratando no início, somente 200. Meu saldo devedor é 220 mil, né? E aí eu peguei a mesmíssima coisa, 220 mil, dividido por AN, né? Cantoneira 10, ou AN 10, como queira chamar, né? Aqui para calcular esse valor, e ao calcular você chegou a uma nova prestação. Essa nova prestação é de 69.403,57. Observe que nos dois exemplos anteriores nós consideramos a mesma prestação, porque foi calculado uma única vez. Calculei no primeiro e no segundo era igual. A partir de então é totalmente diferente. E aí a gente começa a perceber que como é que eu vou tratar isso, né? A partir daí, como eu tenho uma carência e juros capitalizados, eu vou pegar a prestação, eu já sei qual é. Aí eu vou e calculo o juro. O juro em cima disso, 10%. A diferença entre a prestação e o juro vai dar exatamente a amortização que eu vou abater do saldo devedor, né? Então, aqui, 220 mil menos 47, aí daqui eu calculo o juro em cima desse, daqui eu calculo o juro em cima desse, o juro em cima desse, e esses valores de saldo devedores, para que eu tenha ele, eu preciso calcular aqui, ó, eu pegar a prestação menos o juro, dá a nova amortização. Essa nova amortização é deduzida desse saldo devedor, né? A mesma coisa aqui, a prestação menos o juro dá a nova amortização. E aí eu deduzo até por chegar ao último aqui. Lembro novamente que às vezes a gente precisa de um ajustezinho nesse último juro para que esses valores batam, né? Esses valores cheguem aqui, ó, 220 mil, que foi exatamente o empréstimo que eu tomei, e aqui 220 mil, né? E aqui você tem os juros, foram pagos, e aqui a prestação, que é sempre a amortização mais juros. Observe que aqui as amortizações também são crescentes, quer dizer, estão de acordo lá com aquele primeiro gráfico que nós mostramos para o sistema francês, e os juros, evidentemente, eles são decrescentes e a prestação é constante, né? A prestação é constante. Então, mais um exemplozinho interessante que a gente apresenta aqui do sistema francês, esse tipo 2, né? E o tipo 3 é quando o período que se refere à taxa de juros não coincide com o período a que se refere à amortização. Então, mesmo exemplo, né? Agora, só que ele diz aqui, utiliza o sistema francês, sem carência, a taxa de juros cobrada é de 12%, mas ele trabalha com a taxa efetiva e a amortização é em 4 parcelas, e aí mudou, né? Ele quer 4 parcelas semestrais, né? Então, por isso que está enquadrado lá nesse caso específico, né? Então, você veja que o juro não coincide com o período a que refere à amortização, né? Então, o juro é anual e a amortização em 4 parcelas semestrais, né?
Então, você vai ter que calcular aqui a taxa efetiva, né? Nós vimos lá um I mais, né? A taxa elevado, evidentemente, isso aqui é o quadrado, né? Elevado a 1/2, né? Raiz quadrada, no caso, né? Por isso está elevado a 1/2. Então, 1 mais 0,12, eu botei logo 1,12, que vocês já estão cobrando isso aí de tanto ver, né? E aí você calcula que a taxa efetiva será 0,058301, que nada mais é do que 5,83% ao semestre, né? É o semestre. Quer dizer, na verdade, a taxa anual é de 12%, mas semestralmente eu estou pagando 5,83% ao semestre, né? E juros sobre juros, né? Então, calculo para calcular a nova prestação, que eu vou ter que formatar a tabela, ou formatar a planilha, como queira chamar, A4, e aqui os juros, 5,83. Então, vocês calcular essa expressão aqui, vai achar 3,478637. E a minha prestação, né, evidentemente, vai ser o saldo dividido por isso. O saldo é 200 mil da minha prestação, dividido por esse AN, assim por diante, né? Está aqui até um A mais, né? Na verdade, é interessante, esse A aqui não existe, né? O AN já está aqui. Não, está correto, A4583, é porque, evidentemente, a taxa não é quebradinha aqui, né? Tem fração, 5,83. E aqui você tem os 200 mil, né? Dividido por 3,4737, e tem um valor novo da prestação a ser considerada, que é 57.493,78, né? Observe que quando você tiver este caso, lembrando, né, se fosse o sistema francês, a taxa não coincidir com o período de, evidentemente, amortização, você tem que calcular a taxa efetiva e ela é que deve ser considerada no cálculo, né? E aqui está a planilha nova, né? Então, 200 mil, aqui, deixa eu pegar a minha canetinha aqui mágica, né? Então, aqui o 200 mil, a prestação aqui é constante, né? Eu vou trocar aqui, ó, a prestação aqui é constante, eu coloquei aqui, ó, 57.493,78, e eu calculo o juro, né, em cima disso aqui, ó, 5,83 desse juro aqui, tá? Esse juro é importante, né? Eu calculei em cima dele aqui, ó. Depois eu pego este valor, subtraio desse juro, calculo a amortização, e essa amortização é que é evidentemente deduzida desse valor, e assim por diante. É tudo similar à estrutura, ou seja, a técnica de você construir a planilha é a mesma, tá vendo? Entendeu? A única coisa que muda é a parte inicial que você precisa se preocupar. Então, aqui você calculou esse novo valor, aqui você vai calcular o novo valor, deduzindo da amortização, aqui também, e assim por diante, né? De tal modo que você tem a construção da planilha. Observe sempre que, neste caso, também você tem amortizações crescentes e juros decrescentes, ou seja, estamos de acordo com aquele gráfico inicial, né? Ou seja, amortização crescentes e juros decrescentes. A construção é interessante. A única diferença que você tem desse caso, desse tipo, para os demais no sistema francês, é que eu preciso calcular aqui a taxa efetiva primeiro, né? Depois é que eu calculo o meu AN, né? No caso, ANI, no caso 4 com o I novo, né? Mas o I efetivo, né? Aí é que eu posso vir aqui e calcular, evidentemente, a minha prestação, tá? Importância vital, esses pequenos detalhes que você construir, mas a técnica de construção daqui para frente sempre é igual, porque você pega a prestação, tira o juro, tem a amortização é deduzida do saldo devedor. Mais uma vez, eu lembro que, às vezes, você precisa dar um pequeno ajuste para que esses valores, evidentemente, batam, né? Aqui está até 56, 54, né? O ajuste devia ser dado, seria 54, né? O sistema Price, né? O sistema Price, na verdade, é o sistema francês com algumas características. Ou tabela Price, como queira chamar, né? Ela tem a taxa de juro contratada em termos nominais, o período para as prestações é menor, se nas amortizações mensais, a tabela Price trabalha com amortização mensal,
Usa a taxa proporcional ao período e é calculada com base a taxa nominal, como nós vimos lá nas primeiras aulas de matemática financeira. Na verdade, o sistema Price é o sistema francês com algumas particularidades, né? Vamos chamar assim, né? Tem as características próprias. Na verdade, a tabela Price é uma tabela que visa facilitar a vida das pessoas que trabalham com esse sistema, né? Porque, na verdade, se você tiver uma tabela pronta, você tem os índices mais atuais, né? E usuais, no caso, e considera desde já a taxa proporcional, né? Considerando já a taxa proporcional. Então, contém índices atuais e, evidentemente, mais usuais, e a taxa proporcional já está lá calculada. Então, facilita muito, você não precisa nem estar usando máquina, você tem lá um indexador, e esse indexador você sabe exatamente quanto é que vai ser a prestação que vai referente ao empréstimo que a pessoa está tomando, né? Por isso que é a tabela Price. Eu deixo aqui um exercício proposto interessante para vocês, né? Eu recebi até mensagem de alguns alunos pedindo, não, professor, eu gostaria de ter o gabarito, olha, eu estarei divulgando essa semana este gabarito, né? Entendeu? Ou num slidezinho, né? Gravar e mostrar as questões dos gabaritos, ou divulgando para quem solicitar, né? Para um projeto de expansão, a empresa Arroba Menos consegue um financiamento de 5 milhões, nas seguintes condições. Observe, taxa de juros de 8% ao ano, mas com pagamento semestral, prazo de amortização de 5 anos, amortização pelo SAC com pagamentos semestrais, construir a planilha desse financiamento, né? Cabe a você aí, em função de tudo que a gente viu, construir essa planilha, que não é difícil, né? Faça exercício, repita, pegue todos esses exercícios de assimilação que nós propusemos e reproduza ele novamente, que você vai, evidentemente, se habilitando e entendendo o mecanismo de construção dessas planilhas. A próxima aula é 11, vamos falar da parte 2 de empréstimo, que vai falar o sistema americano e o sistema de amortização variável, né? Esses dois sistemas ele não caem muito em concurso, mas o curso aqui é de matemática financeira, então eu tenho que dar uma maior abrangência possível. Se você gostou desta aula, deixe seu like, é importante. Inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, como sempre, mande para o meu e-mail, am6@gmail.com, ou, evidentemente, coloque lá nos comentários da aula, que eu também receberei o comentário, como já recebi de solicitação de gabarito. A importância vital é que, se for uma questão, indique a fonte, se é de concurso, livre, assim por dentro, para poder, quando divulgar o resultado, a solução, eu apontar a fonte, né? E pense sempre, ó, estudo e dedicação nunca são demais, quando a alma tem sonhos maiores para realizar. Então, importância vital. Você precisa estar estudando constantemente. Faça o estudo um hábito e, com certeza, você chegará ao sucesso. Um grande abraço e até a próxima videoaula.